A inveja é um sentimento humano muito comum. Então, vamos começar com a inveja, porque entendendo como funciona a inveja, nós vamos entender melhor como diluir esse sentimento, caso o tenhamos, ou ajudar um cliente, caso você seja terapeuta e queira ajudar o seu cliente a se libertar da inveja. A inveja é um sentimento sui generis. Por quê? A pessoa invejosa, ela vê no outro, em outras pessoas, situações que ela gostaria muito de ter também. Pode ser objetos, pode ser título acadêmico, pode ser inteligência, pode ser algo que o outro faz e que ela não faz. Enfim, a inveja, qualquer situação que o outro tenha e a pessoa que nutre a inveja não tem, ela manifesta sob a forma da inveja. Por exemplo, se uma pessoa que é infeliz no casamento vê alguém feliz no casamento, ela pode sentir uma inveja muito grande. Uma pessoa que tem uma família harmoniosa, com filhos harmonizados, equilibrados, e ela não tem, ela pode sentir uma inveja enorme da pessoa que tem. Enfim, qualquer situação que aconteça com o outro, outra pessoa, que a pessoa invejosa não tem algo semelhante, ela inveja. E o que é a inveja? A inveja é um desejo de ter aquilo que o outro tem. Então, a pessoa que tem um casamento infeliz, ela, ao invejar as pessoas que têm um casamento feliz, ela deseja ter aquilo. Então, a intenção positiva da inveja é a pessoa obter aquilo que ela cobiça, que é aquilo que ela quer para a vida dela. O grande problema é que a pessoa invejosa, que ela deseja obter aquilo que o outro tem, como ela se sente incapaz de desenvolver aquilo, de obter aquilo, ou de conquistar, por exemplo, uma família harmonizada, um casamento feliz, enfim, qualquer coisa, ela se sente incapaz disso. O que ela faz? Ela deseja que o outro perca para que ela se sinta, entre aspas, bem. Esse é o núcleo, aquilo que existe de mais negativo na inveja. Como a pessoa tem um sentimento de inferioridade muito grande, um sentimento de incapacidade muito grande, o que ela faz? Quando ela cobiça algo do outro, e pode ser esse leque imenso de possibilidades, ela, como ela se sente incapaz de conquistar a mesma coisa, ela nutre toda uma energia profundamente negativa. A inveja é um dos sentimentos que mais gera energia mental negativa, destrutiva. Aconteceu um problema aqui. Voltou. Nós tivemos... tá. Então, houve um problema na internet, por isso que eu dei uma interrupção. Voltando aqui, a inveja é um dos sentimentos que mais produzem energia mental destrutiva. É uma energia na qual a pessoa entra num movimento de profunda cobiça do outro, mas, como eu disse, ela tem uma dificuldade de conquistar aquilo, um sentimento de inferioridade muito grande. Ela envia a energia dela negativa para que o outro perca aquilo que ela inveja. Por que a pessoa deseja isso? Ela deseja que o outro perca, porque ela não suporta ver no outro aquilo que ela cobiça. Ela não suporta ver no outro
aquilo que o outro tem e ela não tem. O que faz a pessoa entrar nesse movimento de inveja é exatamente essa sensação insuportável de incapacidade de conquistar o que o outro conquistou. E aí, devido a essa incapacidade, o outro funciona como se fosse um espelho dessa incapacidade dela. É um espelho distorcido, ela se vê incapaz nesse espelho. Então, o que ela faz? A inveja é como se ela pegasse uma pedra e jogasse no espelho para que o espelho se desfizesse e aquela imagem da inferioridade dela, aquela imagem do movimento dela de incapacidade, de inferioridade, se diluísse. Na verdade, não dilui, porque é uma questão dela. Se outro perde aquilo que ela gostaria de ter, né, que ela cobiça, não significa que ela vai se sentir superior, mas ela sente um prazer de ver o outro perder quando acontece. Quando não acontece, é muito comum o invejoso desdenhar do outro, fazer um movimento de calúnia, difamação do outro, dizendo que o outro conquistou roubando, por exemplo. Uma pessoa conhecida consegue uma casa boa e tal, trabalha, consegue uma casa, um carro, alguma coisa assim, a pessoa só pode estar roubando para poder construir isso. Então, é tipo aquela fábula do Esopo da raposa e das uvas. A raposa tentou abocanhar umas uvas que estavam bem maduras, não conseguiu, aí ela sai e dizendo, não queria mesmo, que elas estão verdes. Na verdade, é um processo de desdém que acompanha muito ao invejoso, quando o outro não perde aquilo que ela gostaria. Se a pessoa puder, se ela tiver como fazer alguma coisa, ela faz de tudo para que o outro perca aquilo que ela cobiça e que ela sente incapacidade de realização. Então, vejamos que a inveja ela está baseada num outro sentimento egóico muito mais intenso e que é o pai da inveja, que é o egoísmo. A pessoa invejosa é uma pessoa profundamente egoísta, egocêntrica, ela só pensa nela, ela só quer o bem-estar dela, ela quer tudo para ela. Se alguém tem aquilo que ela não tem, ela quer que o outro perca aquilo que ele tem para que ela não se sinta desconfortável com aquilo que o outro já obteve. Então, esse bloqueio egóico ele funciona dessa forma, de uma forma profundamente egoísta, egocêntrica, na qual a pessoa tenta de todas as maneiras fazer com que o outro perca, e se ela não conseguir, ela desdenha, ela fala que aquilo foi conquistado de forma fraudulenta, de uma forma que desmerece o outro. O objetivo do invejoso é sempre desmerecer o outro quando ela não tem acesso a realmente fazer com que o outro perca o que ela inveja, ou fazer de tudo para que ele perca, inclusive usar de todas as possibilidades para impedir que o outro continue obtendo tudo aquilo. Então, pode acontecer de uma situação e outra, desdenhar quando ela não consegue que o outro perca, ou fazer de tudo para que o outro perca aquilo que tem. Isso acontece até dependendo do nível da energia mental que uma pessoa invejosa emite contra a outra, né? Se a outra pessoa tiver de alguma forma invigilante, com pensamentos negativos, essa energia mental
pode fazer, inclusive, com que as pessoas adoeçam, principalmente crianças pequenas adoecem com a energia mental do invejoso, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. A inveja gera uma energia mental das mais negativas, porque ela se baseia num profundo egoísmo, profundo sentimento de incapacidade, um profundo sentimento de inferioridade. Então a pessoa coloca toda a sua energia negativa, e como o alvo do invejoso é sempre o outro, então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que deseja muito ter filhos, e ela não consegue ter filhos por algum problema, e nutre esse sentimento de inveja. Quando ela vê uma mãe com uma criança sorridente, por exemplo, num parque, né, num shopping, qualquer lugar, ela pode entrar num sentimento de uma profunda inveja, enviar aquela energia negativa para a criança, e aquela criança receber a energia negativa e pode até adoecer. O que se popularmente chama de mal-olhado. Na verdade, não é mal-olhado, é a energia negativa do invejoso. Plantas, por exemplo, que são bastante sensíveis a esse magnetismo humano, às vezes a pessoa vê uma planta num jardim muito bonito, que ela gostaria de ter, ela não tem, o que ela faz? Aquela energia negativa da inveja pode matar uma planta, pode matar um animal de estimação, pode fazer adoecer uma criança, mas já existem proteções mais profundas para a criança, né, proteções de ordem espiritual, ela não consegue matar, mas pode adoecer uma criança. Então vejamos que é um sentimento profundamente infeliz. Por quê? Porque o invejoso, ele não tem paz. E comumente o invejoso não inveja só uma pessoa ou duas, ela pode invejar muitas e muitas pessoas, ela se sente inferior a muita gente, ou a todo mundo, e tudo aquilo que o outro obtém, ela quer, de alguma maneira, ela cobiça, ela sente um desejo de obter, mas como tem a inferioridade, ela acaba desistindo, nem tentando realizar a ação, porque eu não sou capaz, eu não dou conta. Esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, nem sempre é consciente. Muitas vezes está tão automatizado que a pessoa não percebe. É como se houvesse uma subconsciência em relação ao próprio sentimento. Mas não quer dizer que ele não se manifeste. Ela só sente um incômodo pelo aquilo que o outro tem, por tudo aquilo que acontece com o outro, mas nem se dá conta que o grande problema está nela mesma. Enquanto a pessoa estiver nesse automatismo gerado pela inveja, por esse profundo egoísmo, egocentrismo, e ela vai sentir um desconforto e a vida dela se torna de péssima qualidade. Por isso que a inveja é um dos sentimentos mais incapacitantes, é um dos sentimentos que mais gera sofrimento no ser humano. E é um sofrimento crônico que a pessoa mantém muitas vezes por anos a fio, aquele sentimento de estar incomodada sempre com o bem-estar dos outros, as conquistas dos outros, o tempo todo o foco dela é no outro e não nela mesma. Então ela passa a viver a vida do outro, só que de uma forma profundamente torturante. A inveja é um sentimento que tortura a pessoa o tempo todo, porque ela deseja algo que ela acha que vai ser impossível ela conquistar, e aí esse sentimento corrói a pessoa por dentro.